Oi gente, tudo bem com vocês? Começou o nosso primeiro vídeo do canal e hoje a gente vai mostrar a nossa produção de salgados. Estou eu aqui com a minha filha. Fala oi, amor. Oi, Oi. Ela participa comigo, tá, gente? Então hoje eu vou mostrar pra vocês que eu fiz meus salgados e depois eu saí vender e no final do vídeo eu vou contar pra vocês quanto que eu faturei nessas vendas. Então vamos lá. Então, gente, vamos começar primeiro com o quibe. Eu comecei, ó, comprei essa farinha de quibe, é a primeira vez que eu comprei estrela, sabe? Que vem 900 gramas, né? Aí eu comprei pra testar. Coloquei ela assim na bacia, mas eu senti que ela tem muito o negocinho do trigo, sabe? Eu até tirei alguns, ó, mostrando pra vocês. Mas no final não atrapalhou em nada, sabe? Aí eu só coloquei a farinha na bacia e primeiro eu coloquei 700 ml de água, aí depois eu tive que colocar mais 700, porque eu achei pouco, sabe? Aí assim que ficou assim, ó, parecendo um pouquinho pra cima, mexi um pouco com a colher, né? E deixei ele hidratado aí. Aí cobri com um paninho e deixei. Aí em seguida já aproveitei colocando o frango para mim fazer o recheio da coxinha. Que da coxinha dessa vez eu fiz de frango só. Aí eu não usei catupiry nada, daí fiz só de peito de frango. E aqui na panela eu coloco o peito de frango e um caldo quinor. Ó, aí eu tô colocando um caldo quinor, às vezes eu coloco até dois, sabe? Assim, conforme que eu achar que precisa eu coloco. Aí depois coloquei um pouco de sal também, porque eu gosto de cozinhar com sal, porque parece que o gosto fica mais gostoso, né? E daí fechei a panela. Enquanto isso, olha meu toco aí ajudando eu. tá bom. Ela brincando, tava batendo umas panelas aí. Aí já fechei a panela e coloquei no fogo pra ferver. Eu sempre gosto também de levar de carne, de outros sabores, né? Mas dessa vez eu fiz só de frango mesmo. E que o que tem mais saída é o de frango, né? Aí voltei pra fazer o quibe. Aqui eu só dei uma mexidinha na massa e fui adicionando meus temperos. Eu gosto de colocar alho e achei que foi um pouquinho de alho. Eu podia ter colocado um pouco mais. Nos meus temperos verdes aqui eu coloquei cebolinha e salsinha. Também poderia ter colocado um pouco mais, que eu senti que depois que eu fiz, ficou meio sumiu, sabe? Aí eu coloquei um pouco de sal e no final eu acertei um pouco do sal também. E daí eu gosto assim de sempre mexer para depois ir adicionando a carne aos poucos. Aí você vai adicionando a carne, não tudo, né, para poder mexer bem, né? Aí eu adicionei metade da carne e fui dando uma mexidinha com a colher, mas não tem jeito, a gente tem que meter a mão. Aí depois eu gosto de apertar bem assim, sabe? Até sentir bem a liga. E daí é mão na massa. Aí foi a primeira vez que eu resolvi levar o quibe, mas deu muito sucesso. Eu vou fazer outras vezes, sabe? Mas não, assim, sempre variando os salgados pros clientes não enjoarem, né? Aí, gente, eu tava achando que a bacia tava muito pequena. Na verdade, cresceu mais do que eu achei que ia render, sabe? Aí coloquei na bacia maior, que foi melhor pra mexer daí. Aí adicionei o restante da carne e comecei a sovar bem daí a massa. Só que no final eu achei que eu coloquei mais água assim na farinha, sabe? Eu podia ter posto um pouco menos, que ele tinha ficado melhor. Aí já fui preparar a mesa para me modelar os quibes. Aí comecei passando um paninho, depois eu gosto sempre de jogar um álcool assim na mesa, né? Pra ficar esterilizadinha, às vezes cai algum bichinho, alguma coisa. Aí eu gosto sempre de passar o paninho com álcool. Aí limpei bem, ergui as coisas que tava para limpar embaixo também. E foi isso, gente, só limpar mesmo. E o álcool não deixa cheiro nenhum, tá? Se alguém achar que deixa, não deixa. Aí eu também peguei minha balança, que eu quis fazer pesadinho, né? Aí pra não colocar o quibe direto na balança, eu coloquei um plástico filme em cima dela, pra não sujar a balança também e não sujar o quibe, né? Aí embalei bem direitinho e comecei a pesar. Esses quibes, gente, eu deixei com 30 gramas cada um.
Eu deixei bem certinho 30 gramas. Eu ia colocando um pouquinho, tirando um pouquinho até dar certinho 30 gramas. E foi bom que me renderam 113 quibes. Aí rendeu 9 dúzias, né? Sobrou acho que uns 4 ou 5, que daí eu fritei pra experimentar, ver como que ficou. Aí eu fui assim, ó, colocando um pouquinho, tirando e modelando. Depois que eu modelei todos, modelei não, pesei, né, todos. Aí eu fui modelar eles. E foi muito prático. Eu achei que ia demorar mais e achei que essa massa ia render menos quibe, mas rendeu bastante. Deu bastante lucro na massa. Se vocês quiserem aprender como que eu faço quibe, deixa aqui embaixo nos comentários pedindo o vídeo. E no próximo daí eu faço, tá bom? Mostrando pra vocês qual os temperos certinho que eu uso, a medida certinho de tudo. E quantos que vai render daí. Então, gente, aí eu vou modelando eles assim, ó, passando de uma mão para outra, apertando, arrumando ele e sempre dando sempre essa apertadinha. E no final ficaram assim, ó, tudo certinho, padronizadinho, do mesmo peso cada um. E eles caberam certinho nas forminhas também, ficou maravilhoso. Aí eu fritei pra gente testar, né, experimentar, ver como que ficou. E ficou uma delícia, gente, maravilhoso. Aí já comecei na produção das coxinhas. Aqui eu já tinha temperado a minha água e fui colocando, adicionando o trigo. Eu gosto de adicionando assim, aos pouquinhos, mexendo com a colher, pra depois colocar a máquina pra mexer, sabe? Senão eu sinto que ela não mexe e demora demais. Aí eu vou adicionando assim aos poucos e mexendo sempre. Eu não sei se alguém faz diferente, se alguém tiver uma dica pra me dar, vai me dando, né? E daí eu vou mexendo. E no final daí eu coloco mais trigo e coloco a máquina para mexer. E não dá diferença nenhuma, assim, não atrapalha não. Tem gente que diz que não pode mexer antes de colocar a máquina, mas não, eu acho melhor, eu gosto mais de fazer assim. Aí, ó, eu limpei a colher, né? E vou adicionar mais um pouco de trigo e colocar a máquina para mexer daí. Aí, gente, ó, coloquei o trigo, né? E vocês vão ver que eu já fui pegar a máquina para colocar ela ali em cima. Que essa máquina, gente, é muito prática, muito boa. Aí você coloca, ó, e já vem os pininhos e é só... Às vezes é só fechar, né? Às vezes é ruim de colocar ela ali em cima por causa da massa. Mas nada que atrapalhe, assim. Ó, daí vem com os pininhos que vem nela e você rosqueia assim pra ela ficar firme, né? E ela é muito boa, muito prática. Essa máquina foi pago 1.000 e pouquinho nela, sabe? E nossa, é muito bom. Porque mexer a massa do coxinha é muito difícil, né? Ó, daí vocês verem que eu só rosqueio ela ali e já vou ligar pra ela mexer. Aí, conforme ela vai mexendo, eu também vou dando auxílio com a colher. Só que sem encostar naquelas coisas que ela tem, na pazinha que ela tem, sabe? Senão você pode estragar a máquina, né? Aí eu só fui dando uma ajudinha. E aqui eu coloquei, eu acho que uns 2... Não sei se chegou a 2 quilos de trigo, eu não medi, sabe? Mas é bem pouco trigo que vai. E rende muito mais, assim, mexido na panela, sabe? Eu gosto de mexer com ela. E agiliza muito o processo. Aí, ó, eu abaixei o fogo pra não queimar a massa, né? Não ter risco de queimar. Porque eu coloco na boca maior do fogão. Aí, gente, conforme ela vai mexendo, eu sempre vou colocando assim a mão na massa, sabe? Cuidado pra não queimar a mão, né? Pra ver se ela tá no ponto.
Aí eu achei que ela tava um pouquinho grudenta, aí eu coloquei um pouquinho mais de trigo e deixei ela mexendo mais um pouco. Mas foi bem pouquinho mesmo, até ela chegar no ponto, sabe? Eu gosto daquele ponto assim que você coloca a mão e ela não tá grudenta. Daí é aquela coxinha que você pode rechear normal, que ela não vai estourar. E essa massa é muito boa, ela fica num ponto maravilhoso para você poder modelar. Aí também para ajudar a dar o ponto, eu gosto de colocar um pouquinho de óleo, mas bem pouco assim, só para ela ficar bem lisinha. Aí depois, ó, eu desliguei o fogo, mas eu deixei ela ligada ainda para às vezes fica alguma bolinha de trigo, alguma coisa. Aí ela dá uma esfriada e deixa a massa mais lisinha, sabe? Eu sempre gosto de deixar ela batendo uns minutinhos depois que desliga o fogo. Aí é muito simples, né? Você só tira esse negócio, limpa as espátulas e pronto, tá pronto o sorvetinho. Aí mais uma vez, bora jogar o álcool e esterilizar essa mesa, hein, gente? Pelo amor de Deus. Joga o alquinho, passa o paninho e fica tudo limpo pra gente poder mexer com nossos salgados. Nunca pode esquecer da limpeza, né? Deus o livre alguma coisa no meio desses salgados. Por isso que eu sempre limpo bem, gente, pra depois começar a produção, né? Aí depois de bem limpinho, eu joguei toda a minha massa em cima da mesa. Coloquei ela em cima da mesa e daí eu comecei assim a dar uma sovadinha nela porque às vezes fica algum gruminho de trigo, alguma coisa, e deixar ela mais lisa, sabe? Aí, ó, como tava bem quente, eu tirei com o auxílio da colher. Aí eu comecei a trabalhar um pouco com essa massa. Não consegui muito com as minhas mãos, assim, né? Por causa que tava muito quente. Aí eu peguei um pouquinho o rolo, mas não é muita coisa não, tá, gente? É mais pra esfriar a massa mesmo e tirar alguma coisa que tiver nela. Alguma coisa de trigo que ficar assim. Mas é bem rapidinho mesmo, pra depois a gente já começar a modelar as coxinhas. Como é à noite que eu faço, então eu tenho que tentar agilizar, sabe? Pra poder fazer logo. E eu gosto de trabalhar com a massa morna. Assim, não tão quente, mas também não gelada, porque gelada representa que ela fica um pouco mais pegajosa, sabe? E olha que maravilhosa que ficou nessa massa. Essa massa é perfeita para os salgados e é deliciosa. Aí, em cima da massa, eu gostei de colocar... Gosto, né, de colocar um plastiquinho para não cair nada em cima e ela também não ficar ressecada. Se caso minha filha acordar e eu tiver que lavar ela, aí eu tampo. E aqui é o meu recheio de frango. Aí, gente, eu utilizo essas forminhas aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, que a gente compra lá na Shopee, sabe? Essa eu comprei na Shopee, pra modelar os salgados e ela ficar sempre padronizada, assim, sabe? Porque, na verdade, eu não sei fechar eles na mão. E eu também gosto de usar um pouquinho de óleo pra passar por dentro da forminha, assim, nas mãos, pra não grudar, sabe? Aí já sentei e comecei a modelar. Essa forminha é muito prática. Você pega uma bolinha de massa, coloca na forminha, faz um furinho pra colocar o recheio. Ó, antes disso eu coloquei um pouquinho de óleo, mas não é muito não, sabe? Aí põe um pouquinho de óleo no dedo, só faz um furinho na massa, põe um pouco de recheio, fecha, aperta e tá pronto. No começo eu não conseguia, sabe, muito fechar, mas agora eu já tô bem prática. Aí eu já fecho com carne moída, fecho com frango catupiry, cheddar. Aí eu tenho meus outros recheios também, sabe? Mas é muito prático de fazer. Gente, coxinhas finalizadas e ao total deu 7 dúzias de coxinha. E sobrou só isso daqui de recheio. E essas são algumas coxinhas que às vezes fica meio mal fechadinha, daí eu gosto de tirar. Finalizei as coxinhas e já fui embalando os quibes que tava. Eu fiz os quibes, coloquei na geladeira, né? Pra depois eu conseguir embalar.
Daí, pra embalar os salgados, eu gostei assim de fazer no plástico filme e na bandeja. Essa bandeja, se eu não me engano, é a 02. Antes eu colocava no saquinho, só que daí no saquinho tem que congelar assim na forma, né? Pra depois empacotar daí. Só que daí assim na bandejinha pra levar no carro ficou bem mais prático e sem perigo de amassar. Que as outras vezes que eu vendi, a experiência não foi boa, assim, já teve caso de os salgados ficar um por cima do outro e amassar, sabe? Assim não teve mais perigo. Aí, gente, já fui empanar as coxinhas, porque essa hora que eu terminei os salgados já era 1 hora da manhã. E para empanar os meus salgados, eu sempre gosto de molhar na água mesmo e depois na farinha de rosca. Essa farinha de rosca é de pão de padeiro, né? Que a gente vai lá na padaria e pede a farinha de rosca. Essa para o congelamento eu achei melhor. E ela também deixa o salgado bem mais crocante, sabe? Do que aquelas que a gente compra de pacotinho. E o rendimento dela também é muito bom. Aí eu gosto de molhar, ó, e jogar numa bacia grande, que você chacoalha bem e ela já fica bem empanadinha. E eu não tive problema assim de fritar e sair a farinha de rosca por passar na água, nada disso. É muito bom. Antes a gente passava no leite, mas o custo daí era muito alto por causa do leite, né? E aqui já era no outro dia, o dia das vendas, que daí eu fui embalar as coxinhas, gravei o meu vídeo mostrando para os meus clientes que eu já estava saindo de casa e foi só vender. E esse jeito assim, gente, é muito prático. A nossa bandejinha cabe 12 salgados, depois é só virar o plástico filme e tá pronto. Gente, ao todo eu vendi uns R$ 300, mas eu não recebi tudo no... Assim, uns foi para pagar depois, porque eu vendo para alguns clientes que eu vendo para pagar depois, né? E outros eu recebi na hora e recebi por Pix também. Ao todo eu fiz 197 salgados. E assim, em média, assim, quase todas as vezes eu tô fazendo assim, sabe? Eu faço de 7 a 8 dúzias de coxinha. Aí eu faço risoles também. Hoje eu fiz só a coxinha e o quibe, né? Porque eu tava experimentando fazer alguma coisa para levar de diferente, que no caso foi o quibe. Senão também eu faço mini pizza. Só que dessa vez daí eu decidi levar só quibe e coxinha e deu super certo. Assim, mas o que sai melhor mesmo são as coxinhas. E a gente tá pensando em modificar o jeito das vendas, sabe? De chamar os clientes. Então não perca, pro próximo vídeo você vê como que a gente vai fazer essas vendas. Tá bom? E se vocês quiserem vídeo assim mostrando quanto que eu gasto para mim fazer os salgados, quanto assim que eu calculo, né? Como que eu calculo para ver quanto que eu gastei em cada um, as embalagens que eu uso. E daí, se vocês quiserem ver, só comentar aqui embaixo, tá bom? Não esquece de curtir e comentar no vídeo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!